Olá, turma, bom dia. Aqui é a professora Meire. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de geografia, tá? Nós vamos iniciar na apostila número 2, tá bom, gente? É a unidade 7, nós vamos na página 6, tá bom? Então, aqui nós vamos iniciar na unidade 7, cartografias e suas representações, tá? Aqui nessa unidade nós vamos falar sobre as representações, para vocês entenderem um pouquinho. Aqui nessa primeira página, vocês podem observar um desenho, tá? Observa com bastante atenção. Aqui também tem outro detalhe, outra imagem. Aí logo abaixo também tem outra imagem, gente, que é uma imagem, uma representação de uma cidade, tá? Vocês podem observar que tem avenida, tem as ruas, tem hotel, hospitais. Aí depois que vocês observar com bastante atenção, aí tem algumas questões para você estar respondendo aqui, tá? Quais os recursos apresentados na imagem você conhece? Você já utilizou algum deles? Você sabe dizer qual a função de algum desses recursos? Então, vocês vão, depois que vocês observar, vocês vão estar respondendo essas questões, tá? Agora, nós vamos iniciar aqui o que é cartografia, tá? Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor e vou explicar. Cartografia é um termo associado às representações do espaço geográfico. Os mapas mentais que você já conheceu são um exemplo de representação cartográfica. Além dos mapas mentais, há outros tipos de representações do espaço, como o que vemos a seguir. Então, aqui, ó, esse aqui é um mapa cartográfico, tá, gente? Vocês viram que tem uma imagem representada, tem bastante casa, árvore. Aí, se vocês fossem representar isso para outras pessoas, você ia conseguir representar através dessas imagens, tá? Vocês iam conseguir passar. Por exemplo, tal lugar tem uma árvore, tem uma igreja, na rua tal, para você chegar em tal lugar, você vai passar perto de um lago, perto de um parque. Então, você conseguiria fazer essa representação por essa imagem aqui. Mesmo você não estando lá, você conseguiria fazer essa representação, tá? Aqui fala assim, você já utilizou um desse tipo de representação cartográfica alguma vez? Em caso positivo, qual situação? Nessa unidade, você conhecerá diversos tipos de representação cartográfica. Saber ler e interpretar as diferentes representações cartográficas irão ajudá-lo a compreender as características de diferentes áreas, mesmo sem nunca ter estado lá, nela. Então, aqui, gente, ó, aqui também você pode ver, tem uma criança com um mapa, entendeu? Ele nunca foi nessa cidade, mas através do mapa ele pode imaginar o que tem nessa cidade, tá? Aí, dando continuidade, aqui, ó. Saber elaborar as representações cartográficas nos ajuda a transmitir informações que temos sobre os lugares que conhecemos para outras pessoas. Então, o que é importante? É importante você saber reconhecer, por exemplo, aqui eles estão desenhando uma cidade. Aqui está numa cidade, estão fazendo as representações cartográficas. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que colocar detalhes para depois, quando a outra pessoa for ver ou ele for falar, a pessoa saber entender, entendeu? Mesmo essa pessoa não conhecendo o lugar, ela vai poder imaginar, tá? Agora, dando continuidade aqui, pense sobre onde você vive, lembrando-se de alguns dos principais lugares que frequenta. Quais elementos desses lugares você poderia representar utilizando a cartografia? Então, aqui vocês podem estar fazendo, tá, gente? Vocês vão pensar no lugar onde você vive ou um lugar que você já foi, para você fazer uma representação cartográfica através de desenhos, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre croquis cartográfico, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é croquis cartográfico. Um croquis cartográfico é uma representação, em geral, simplificada da paisagem ou da superfície terrestre. É um desenho produzido para tentar mostrar os elementos de um local. Aqui, por exemplo, tem a pessoa fez a imagem, tá? Ó, esse aqui é o Palácio da Alvorada em Brasília. Então, a pessoa reproduziu a imagem, tá?
do palácio, através de desenho, tá? Aqui, só voltar um pouquinho para vocês entenderem, há profissionais que se dedicam a desenho de croquis produzido por uma representação muito parecida com a paisagem observada. Apesar disso, os croquis podem ser produzidos por qualquer pessoa, utilizando diferentes técnicas, desde que o objetivo seja o mesmo, retratar aquilo que vê. Então, o objetivo do croquis, gente, é representar aquilo que vê. Através dessa imagem aqui, ele consegue passar como que é o Palácio da Alvorada em Brasília, tá bom? A pessoa que está vendo, ele já vai entender como que é, tá? Aí que fala assim, além da visão oblíqua, utilizado com o croquis anterior, é também possível criar croquis em visão vertical, tá? Esse croquis aqui, gente, ela é croquis com visão com visão vertical, oblíqua, quer dizer, esse primeiro aqui, tá? Ó, você pode ver, observar que ele conseguiu, observar ele bem amplo, conseguiu ver a parte de cima e aos lados também. Esse aqui é uma visão oblíqua, tá bom? A gente estudou isso na aula anterior, na unidade anterior. E agora, o que é visão vertical? A visão vertical é aquela que você consegue ver só da parte de cima, como aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Aqui você vai conseguir ver só da parte de cima, não dos lados. Então, aqui é uma cidade, tá bom? Ela, ó, tem um condomínio empresarial, tem uma quadra de esporte e assim por diante. Então, esse aqui é uma imagem de uma cartografia com visão vertical, tá, gente? Dando continuidade aqui tem uma questão, mas essa questão você vai responder depois que você ler na próxima página. No croquis, o ilustrador procura sempre fazer uma representação cujo elemento esteja em proporção. Converse com um colega. Você sabe o que significa o termo proporção? Você sabe dizer como é possível descobrir se a sua imagem está representada de forma proporcional? Para responder essa pergunta, leia o texto da página seguinte. Então, vocês primeiro vão ler aqui, para depois responder a questão, tá? A proporção. Ao produzir uma representação de paisagem, é preciso dar atenção à proporção dos elementos representados. Uma representação proporcional é mais fiel à realidade e nos dá uma melhor noção do tamanho dos elementos que compõem a paisagem representada. Veja exemplo a seguir. Aqui vocês podem observar que tem a cidade, tem os prédios, aqui tem um ônibus, tem as árvores, tem as placas. Então, esse aqui é uma paisagem da cidade de Curitiba, da capital do estado do Paraná, em 2017, essa foto. Na paisagem da fotografia, é possível notar que os carros são menores do que os prédios, ou seja, estão em proporção. Aqui, gente, se os carros tivessem maior do que os prédios, eles teriam em proporção errada, porque os prédios sempre vai ser maior do que os carros, né? Então, por isso que tem que ter essa proporção, tá? No entanto, quando desenhamos uma paisagem como essa, se não mantiver a proporção, os elementos transmitirão uma informação incorreta. Observe a ilustração da mesma paisagem, no qual a proporção não é respeitada. Aqui vocês podem observar que a proporção não está respeitada. Aqui, a placa está quase maior do que os prédios, diferente da proporção da imagem anterior. Vocês observou? Então, essa proporção está errada. Então, quando a gente for fazer um desenho, a gente tem que cuidar da proporção, tá bom? Esse é um dos pontos fundamentais quando a gente for fazer um desenho de uma cartografia. Você tem que passar a imagem mais real possível, tá bom, gente? Aqui, dando continuidade, agora observe a ilustração a seguir, nela a proporção está correta? Então, vocês vão observar e vão estar respondendo aqui, tá? Agora a questão número 2 está pedindo assim, escolhe 3 objetos presentes em sua sala de aula, desenhe cada um desses objetos no quadro a seguir, de modo que fique proporcionais. Então, aqui, gente, como a gente não tem sala de aula, vocês podem escolher 3 objetos aí na casa de vocês, tá? Para estar desenhando aqui,
tá, gente? Não precisa, porque a gente não está em sala de aula, então pode escolher qualquer objeto na casa de vocês para estar desenhando aqui de modo que fica proporcionais, tá bom? Então, gente, nossa aula de geografia vai ficando por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Fiquem todos com Deus e tenham uma boa aula, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.